Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre função afim. Função afim é uma função que tem domínio no conjunto dos números reais e contradomínio também no conjunto dos números reais. Então a ideia da função afim é pegar um número real e transformar em um outro número real aplicando essa regra, aplicando aqui essa lei de associação, essa lei de formação. Então a lei de associação de uma função afim é f de x igual a x mais b, tá bom? E aí, abro um parêntese aí para contar para vocês uma discórdia, uma controvérsia, né? Os livros, a maioria dos livros de ensino básico vão dizer que para ser função afim, para merecer esse título de função afim, você precisa que o a seja diferente de zero, tá bom? Na verdade, pessoal, a controvérsia é a seguinte, né? Por que a gente exige que o a seja diferente de zero? Né? Por que esses livros fazem dessa forma? Bom, o a tem que ser diferente de zero para que essa expressão seja um polinômio do primeiro grau, tá bom? Então a ideia desses livros é dizer que para uma função ser afim, ela tem que ser uma função polinomial do primeiro grau, tá? A função afim é sinônimo de função polinomial do primeiro grau, tá bom? Tem outros livros que já não entendem dessa forma, tá? Tem outros livros que dizem o seguinte: uma função pode ser chamada também de função afim, ainda que o a seja igual a zero, tá bom? Qual é a ideia desse livro? Se o a for igual a zero, a função vai ser uma função constante, o gráfico vai continuar sendo uma reta, então por que não chamar de função afim, né? Vamos continuar chamando de função afim também nesses casos, tá certo? Então existe aí essa polêmica, né? Claro que ninguém vai perguntar isso para vocês, né? Não é um assunto bem resolvido, né? Se não vai ser cobrado para vocês, é mais assim, tô comentando mais assim que você pode ver em uns lugares de uma forma, em outros lugares de outra, para você não ficar confuso depois, tá bom? Então eu vou adotar aqui o que diz a maioria dos livros. Eu vou dizer que função afim é sinônimo de função polinomial do primeiro grau, então o a aqui tem que ser diferente de zero, tá certo? Bom, e se o a for igual a zero? Se o a for igual a zero, você diz que a função é constante, ela não é função afim, tá? Mas é uma função também importante aí que a gente precisa saber identificar, tá bom? Se a gente tem o b igual a zero, aí todo livro vai dizer que é função afim, não existe polêmica, tá? Se o b é igual a zero, a função é uma função afim, e além de ser afim, ela é também dita linear, tá bom? Linear, função linear, é uma subclassificação de função afim, tá bom? Toda função linear é afim, né? E, claro, nem toda função afim é linear. Para ela ser linear, ela tem que ter aqui o b igual a zero, certinho? Pessoal, independente aí, né, se o a é igual a zero ou se o b é igual a zero, o gráfico, né, vai ser sempre uma reta, tá bom? O gráfico da função afim é sempre uma reta. Vamos dar uma olhadinha aí em dois exemplos, né, para a gente ver como é que fica aí o gráfico, né, nesses dois casos. Bom, vou começar trabalhando aqui com essa função f de x igual a 2x menos 4, tá bom? Vou desenhar aqui no plano cartesiano que já está prontinho para a gente. Então como é que a gente vai começar, né, a fazer o esboço desse gráfico? A ideia é a seguinte: a gente começa atribuindo aí valores para x, tá bom? Só para a gente começar a ter uma ideia, né, entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, quando eu faço x valendo menos 1, eu substituo aqui na lei de formação, 2 vezes menos 1 é menos 2 com menos 4 dá menos 6, então eu encontro que o f de x aí é igual a menos 6, tá bom? Então esse pontinho tem coordenadas menos 1 e menos 6, vai ser o primeiro ponto que a gente vai desenhar, que a gente vai marcar no nosso gráfico. Então localiza no eixo x aqui o menos 1, localiza no eixo y, no eixo vertical, o menos 6, tá aqui, né? Esse pontinho é o primeiro aí que a gente vai marcar, tá bom? Pessoal, vamos marcar outros pontos também. Então eu fiz aqui uma lista de valores para x, tá? Você pode, a princípio, atribuir outros valores para x, né? Não tem problema. Eu fiz outra escolha, né? Eu escolhi para x aqui outros valores. Não vai ter problema nenhum, a gente vai chegar ao mesmo resultado. Então quando x é igual a zero, por exemplo, o f de x vai ser igual a menos 4, né? E aí você tem mais um ponto aí marcado, o ponto de coordenadas 0 e menos 4, o ponto aqui sobre o eixo vertical, é esse pontinho aqui que está marcado. E se o x for igual a 1, né? X igual a 1, só substituir, ficou 2 menos 4, 2 menos 4
menos 2, você tem aí mais um pontinho para marcar o ponto de coordenadas 1 e menos 2. Vamos lá, vamos marcando aí esses pontos sem esquecer de ninguém. Próximo, né? Quando x é igual a 2, 2 vezes 2, 4, 4 menos 4, 0, a gente achou aí um pontinho agora sobre o eixo horizontal, né? É esse ponto aqui, coordenadas 2 e 0. E para fechar, quando a gente faz aqui o x valendo 3, 2 vezes 3, 6, 6 menos 4, 2, você tem aí o último ponto, né? O último ponto que a gente vai marcar para a gente olhar depois, né? O que está acontecendo. Bom, o que aconteceria, dá uma olhadinha aqui no desenho e pensa comigo, né? O que aconteceria se a gente tivesse marcado mais pontos, né? Se a gente pudesse, né? Se a gente tivesse essa capacidade de marcar de repente infinitos pontos, né? Ah, se eu marcar todos os pontos aqui entre 0 e 1, né? Todos os pontos entre 0 e 1 no gráfico, o que ia acontecer, né? Você ia ter tantos pontos marcados que esses pontos, a reunião desses pontos, ia se aproximar de uma reta, né? Isso que a gente ia acabar encontrando, tá bom? Então já vou marcar aqui todos eles, né? Marcando aí todos esses pontos, a gente se aproxima de uma reta, a gente chega aqui numa reta, tá certo? E é justamente, né, o que a gente tinha visto, de fato aí o gráfico de uma função afim é sempre uma reta, tá bom? Ah, vamos ver um outro exemplo, né? Segundo exemplo aí, agora com a função f de x igual a menos 3x mais 3. Aí o que você vai fazer? Você vai olhar aqui essa tabelinha, olhar para os valores de x e ir substituindo aí os valores correspondentes para f de x. Ah, então a gente começa com x valendo menos 1, menos 3 vezes menos 1 dá 3, né? E aí 3 mais 3, 6. Esse valor aqui vai ser 6. E aí você me ajuda, né? Vai completando aí, vai respondendo para mim. Quando x é igual a 0, quanto que é o f de x? Faz a conta aí, vê o que você acha. Você achou? 3, né? Certinho. Quando x é igual a 1, quanto que é o f de x? Responde aí. Não ouvi. 0, né? Isso aí. Quando x é igual a 2, você vai encontrar f de x igual a menos 3. E quando x é igual a 3, você vai encontrar f de x igual a quanto? Menos 6? Você achou isso aí também? Legal. Pessoal, vamos lá, vamos marcar esses pontinhos, né? Pontos de coordenadas menos 1 e 6. Vamos lá. Menos 1 e 6. O 6 está lá em cima, está aqui, e o menos 1 está aqui. Depois, pontos de coordenadas 0 e 3. Vou marcar esse pontinho. Pontos de coordenadas 1 e 0. Está aqui, né? Pontos de coordenadas 2 e menos 3. 2 e menos 3 está aqui. E para fechar, pontos de coordenadas 3 e menos 6. 3 e menos 6. Vou marcar aqui. Legal. Galera, a gente tem aí 5 pontos, né? Repara que os 5 pontos estão alinhados, né? Todos eles fazem parte de uma mesma reta. E essa reta é o gráfico da nossa função. Só ligar aqui todo mundo. Vou ligar. Cuidado para ficar certinho. Foi, né? Quase, né? Pronto, pessoal. A gente tem aí a nossa reta, né? Que é o gráfico dessa função. Bom, de olhar para esse desenho, de olhar para essa tabela, sei que você está tendo várias ideias aí, né? Está pensando em várias coisas. Daqui a pouco a gente vai apontar, né, cada uma dessas características. Vou só sinalizar aqui no quadro, né, na parte textual aí para a gente ir apontando no desenho, né, cada item que está escrito aqui no terceiro quadro. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Olha só, ele diz aí, né, primeira informação, quais são os pontos, né, que são as interseções do gráfico com os eixos. Então ele diz pra gente que o gráfico sempre vai cortar o eixo vertical, né, nesse ponto aqui de coordenadas 0 e B. E B, o que é B, né? B é o termo independente de x aqui na nossa função, tá certo? Então ele está dizendo pra gente que o gráfico sempre vai cortar o eixo vertical nesse ponto. É verdade? Aí, funcionou nos nossos exemplos? Vamos lá. Esse gráfico, né, foi cortado, primeiro foi cortado aqui no ponto, foi cortado no eixo y, no ponto menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vamos ver se o B realmente é menos 4? Vamos lá, o B deu menos 4. Legal, funcionou. E o outro, né, foi cortado aqui no eixo, a outra reta cortou o eixo vertical no ponto 1, 2, 3, ponto 3. Ah, será que o B dessa função é 3, né? Vamos olhar. Ah, legal, deu 3 aqui certinho, tá bom?
Outra ideia, pessoal, quando que o gráfico corta o eixo do x, o eixo horizontal? Ele está dizendo que corta aqui, ó, no ponto de coordenadas menos b sobre a e 0, tá bom? Menos b sobre a, o que é isso, né? É o valor que a gente chama de raiz ou então de zero da função, tá bom? É o valor que vai ter aí a imagem igual a zero. Então, se você pegar, ó, ax mais b igualar a zero e isolar o x, você vai descobrir que x é menos b sobre a. É justamente esse valorzinho, tá bom? Então, se você conferir aí, você vai ver que vai dar certinho, né? Menos b sobre a vai ser 2 aqui, né? No problema aqui do item A, e no problema do item B vai ser 1, certinho? Esses são os zeros ou raízes da função aí, respectivamente, né? 2 e 1. Pessoal, mais uma ideia, vamos lá. Ele está dizendo aí pra gente também sobre a taxa de variação. Taxa de variação, vamos lá, é quanto que o y varia quando a gente varia o x de uma unidade, tá bom? Então, ele está dizendo o seguinte, sempre que você varia o x de uma unidade, o y vai variar de a unidade, tá bom? A unidade. A unidade, esse a aqui é o próprio a que acompanha o x aqui na lei de formação, é o que a gente chama de taxa de variação da função afim, tá bom? Pessoal, a gente pode conferir até aqui na nossa tabelinha, né? Repara que a gente foi aumentando aqui o x de 1 em 1 e, consequentemente, o y foi aumentando aqui seguindo uma PA, né? No primeiro problema, o y foi aumentando, o f de x foi aumentando de 2 em 2, tá? Então, a taxa de variação da função é 2, quer dizer, o y variou de 2, variou de mais 2, à medida que a gente foi aumentando o x em uma unidade. Então a gente pode dizer aqui que a taxa de variação é 2, então o a é 2. Vamos ver se funciona? Vamos ver se dá certinho? E olha só, não é que o a é 2 mesmo, né? Funcionou. Na próximo item aí, item B, você vai reparar que agora, né? O que aconteceu aqui com f de x, né? Qual foi a variação? À medida que você vai aumentando uma unidade no x, o f de x ele diminui 3 unidades, não é isso? 6, 3, 0, menos 3, menos 6, está sempre perdendo 3 unidades. Então a taxa de variação é menos 3, ou seja, o a vale menos 3. Vamos ver se bateu? E bateu, né? O a vale menos 3, certinho? Então essa é a ideia de taxa de variação. Então às vezes você tem, né, uma função. Você tem uma função gráfica aqui desenhado e você quer descobrir quem é o a, por exemplo. Você pode usar essa regrinha, o a é simplesmente ΔY sobre ΔX. Ou seja, você pega aqui, escolhe 2 pontos da função e faz a variação, né? Quanto que variou do y dividido por quanto que variou do x, você vai ter aí o valor de a, tá bom? Vamos pegar um exemplo aqui nesse item A, né? Por exemplo, você pega esses pontinhos aqui. Vou pegar esse ponto e vou pegar esse ponto aqui. E aí vou pensar, quem é o ΔY e quem é o ΔX? Olha lá, o ΔY é essa variação. Eu andei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades. E o ΔX, eu andei, né? Eu andei 1, 2, 3 unidades, ΔX é 3. Se eu fizer ΔY sobre ΔX, 6 dividido por 3 deu 2 exatamente a taxa de variação. Tá bom? Então, se você tem 2 pontos conhecidos aí sobre o gráfico, é fácil achar a taxa de variação, certinho? Independente, né, se a função tiver assim, inclinação aqui para cima, né, se for uma reta ascendente ou uma reta descendente, não faz diferença, tá? Bom, na verdade, o que vai acontecer é que se a reta for ascendente, né, se a função for crescente, a nossa taxa de variação é positiva. Se a função é crescente, é porque os valores estão aumentando, né, a variação é positiva. Se a variação é negativa, se os valores estão diminuindo, como é o caso aqui desse exemplo B, isso é um indicativo, né, de que a função, de que a taxa de variação, de que a função é decrescente, né? Agora eu não lembro o que eu falei, deixa eu voltar um pouquinho. Se a taxa de variação é negativa, a função é decrescente, claro, né? Os valores aqui, as imagens estão diminuindo, certinho? Ok? Bom, pessoal, então é isso, né? Repara que no primeiro desenho, taxa de variação é 2, positiva, os valores estão sempre aumentando,
E no segundo desenho a taxa de variação é negativa, menos 3, os valores aqui estão sempre diminuindo, certinho? Pessoal, próxima aula aí a gente vê, né, os problemas aplicando aí melhor essa ideia de taxa de variação, a gente vê melhor aí como isso pode aparecer pra gente, como isso pode ser cobrado aí num problema. Falou? Galera, até a próxima!